Vamos começar? Hoje é dia 19 de julho de 2021. Dona Célia vai fazer a leitura, Dona Célia? Atos, capítulo 26, verso 2. Sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder de defender-me hoje perante a ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Enormemente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem me dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu, na verdade, cuidará que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matava, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras, indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como aquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Amém. Paulo era muito corajoso, né? Bom, vamos lá. Tem uma coisa interessante pra gente comentar, que eu tava lendo aqui agora, e eu tô aqui já com uma Bíblia grande, e eu quero ler pra vocês. Porque aqui Paulo fala uma coisa interessante no versículo 3, quando ele quer falar para Agripa, o texto nos mostra que ele achou bom ter o direito de se defender para Agripa. Então ele fala assim: sinto-me feliz, né, ó rei Agripa, de poder defender-me hoje perante você de todas as acusações. Mormente, ou seja, porque você é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Então, olha só, Paulo aqui está fazendo uma afirmação que Agripa, mais do que Festo e Félix, que não souberam
entender o problema, né, de Paulo, eles não souberam entender as acusações que estavam sendo feitas contra Paulo. Ele sabe que Agripa poderia entender as acusações. Então, aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, mas por quê, né? Qual que seria a diferença desse Agripa para Paulo afirmar que ele era versado em todas os costumes e as questões dos judeus? Daí eu li aqui no rodapé da minha Bíblia uma coisa que eu não sabia e que é interessante, é que esse Agripa, ele é considerado Herodes II. Então ele é o bisneto do Herodes, porque teve o Herodes, aí teve o Herodes Agripa I e o Herodes Agripa II. Esse aqui é o 2, então ele é o bisneto desse cara. E essa mulher que estava com ele como esposa, ela era filha desse Agripa, então ela era o quê? Prima. Aqui fala irmã, mas é porque esses textos antigos, eles usam muito essa linguagem. Quando você está na genealogia, você já é considerado irmão. Por isso que às vezes fala de Davi, nosso irmão, nesse contexto. Mas ela era filha desse Agripa I. E ela acabou tendo um relacionamento com esse Agripa II. E embora isso fosse incesto, embora isso fosse condenado, né, pela cultura, esse povo geralmente não tá nem aí, né, com essas coisas, faz coisa muito pior do que isso. Então, eles encararam esse relacionamento e em ocasiões, públicas ou importantes, ela era apresentada como esposa, né, como rainha, porque estava nesse relacionamento. Mas pelo que o texto indica, não era o casamento oficial, sabe? Assim, que foi na juventude, casou e estava ali no lugar, Não, era um relacionamento incestuoso e posterior. Ela já tinha sido casada, se não me engano, 2 vezes, tinha ficado viúva e agora estava nesse terceiro relacionamento com esse seu tio, ok? Só achei interessante acrescentar. Então, quando a gente entende essa informação, a gente entende que Herodes, ele governou muito tempo em Israel, né, o povo judeu. Então, ele estava mais familiarizado. Outra coisa importante da gente citar é que naquela época, a gente fala muito que o sacerdócio estava corrompido e os sacerdotes, eles eram muito ligados com os políticos. Lembra que a gente falava muito isso? E a corrupção, ela era tão profunda que aqui quando Paulo fala, né, que ele sabia das leis, é porque já vinha uma sequência de líderes que tinham o hábito de ter influência na indicação do sacerdote. Então perceba que o sacerdócio, que era o cargo mais importante para o judeu, o sacerdócio, que era o cargo mais importante para o judeu, já não era escolhido estritamente como a palavra mandava. Tinha ali um dedinho de política. Então, por isso que o líder indicava o sacerdote. Por quê? Porque o povo obedecia muito o sacerdote. O que o sacerdote falava era mais importante do que o governador falava. Então, era importante para o governador ter um sacerdote amigo. Porque, às vezes, aquilo que ele queria passar para a população, se ele não tivesse uma aceitação para falar e o povo aceitar, era só o sacerdote passar. Porque quando o sacerdote passa, o povo aceita. Igualzinho acontece hoje, né, pessoal? Muito, muito parecido. O que está acontecendo? Os políticos, eles descobriram, né, que isso dá super certo. A gente escuta muito os nossos pastores, a gente escuta muito os nossos líderes espirituais, porque a gente entende que são homens de Deus, colocados ali para trabalhar para Deus e tal. Então, o que acontece? Hoje está muito comum isso. O político vai, como ele quer alcançar o povo, e ele sabe que o povo não acredita nele, não recebe aquilo que ele fala, ele vai nos nossos líderes espirituais, que são os nossos pastores, os nossos líderes. E aí,
Eles ganham os nossos pastores, os nossos líderes, colocam esses líderes que eles querem em um lugar. Gente, tem muito pastor, eu não vou falar assim nome porque a gente não sabe, mas eu sei que tem. Tem muito pastor que está em lideranças de igreja, não é porque foi chamado por Deus e porque quer exercer o sacerdócio, é porque está ali por posição política. Porque quando um político precisar do papel dele, ele está num lugar estratégico. Infelizmente é real, é verdade, e quem vai tratar com esses pastores é Deus, né? Não somos nós. Então, é a mesma coisa que acontecia naquele tempo. Quando havia uma necessidade de se ganhar ou de se passar algo para o povo, para que o povo aceitasse, quem fazia isso era o sacerdote. Então, o sacerdote, ele, na maioria das vezes, ele era colocado ali, indicado pelo próprio governador. Então, Herodes, aqui voltando, aquele Herodes lá dos dias de Jesus, que estava governando, lembra que tinha medo que quando Jesus morreu, tinha medo de perder o trono? Vocês lembram, né, dessa parte? Que morreu com medo de bicho, porque não deu glória a Deus, porque Deus fez um discurso muito bonito, a gente leu isso, lembram? Balanga assim a cabeça pra mim, saber que vocês lembram. Não, Célia? Lembra o rei Herodes, era o governador, e aí lembrou, né, então... Aí ele fez um discurso muito bonito e as pessoas ficaram encabuladas e ele não deu glória a Deus e tal. Então, aí esse Herodes, ele ficou muito tempo governando naquela região, né, da Judéia, do povo de Israel. Então, o que acontece? Você vai pegando os costumes daquele povo. Então, ele estava bem já habituado nos costumes daquele povo. E depois dele, o seu sucessor foi o Herodes I, que era chamado Herodes I Agripa. Também bem inteirado. Por quê? Porque já estava acostumado, viu, né, provavelmente eram sucessores, então viu como que o outro legislou, viu como que era o costume, viu como que lidava com as questões, né, de justiça, tanto do âmbito social quanto do âmbito religioso. Depois vem esse, que é o Agripa II. Mas, então, tá já uma linha, né, de liderança que ele já estava acostumado. Por isso a gente entende a fala de Paulo, quando Paulo fala que estava feliz em se defender para ele, porque ele era versado nas leis e nos costumes dos judeus. Deu para entender por que Paulo usa essa expressão? Balanga assim a cabeça para mim saber, vocês entenderam? Então aí a gente continua, né? Aí ele começa expondo, né, a sua posição. No versículo 4, ele apela para o seu testemunho como fariseu. Ele diz, olha, a minha vida desde a mocidade tem sido entre o meu povo e em Jerusalém. Então ele apela para o testemunho. Por quê? Porque realmente, desde Herodes até o Herodes I e o Herodes II, se eles tinham que lidar com questões religiosas, Paulo era um nome que não passava batido. Saulo era um nome muito importante, muito influente. Então, provavelmente eles já deveriam ter ouvido falar desse Saulo, porque Saulo era um líder muito notável. E aí ele vai falar justamente isso. Ele usa esse aspecto da sua vida religiosa para se defender para Agripa. Então, qual que é a estratégia de Paulo? Talvez é trazer à mente de Agripa fatos, situações aonde ele pudesse se lembrar de que realmente Paulo fazia parte daquela cultura, de que ele já estava, de certa forma, familiarizado. Por quê? Porque eles eram amiguinhos dos sacerdotes. Tá dando para entender? Se esses políticos eram amiguinhos dos... Vamos pôr aqui os pastores, né? Se esses políticos eram os amiguinhos dos pastores que estavam lá na liderança, Paulo quem era nessa história? Era uma ovelha totalmente obediente a esses sacerdotes. E importante, influente. Ok? Então, perceba que a fala de Paulo pode fazer com que, de alguma forma, Agripa realmente fale, realmente, esse cara, esse homem, eu já vi alguma coisa, ele era dedicado, ele era zeloso, né? Teve situações em que realmente pode ser que Paulo, né, consiga algo nesse sentido, né? De fazer com que, de alguma forma, ele seja lembrado pelo que ele era dentro do farisaísmo, dentro, né, da sua vida religiosa. Tá dando para entender o que eu quero colocar, pessoal? Tranquilo? Sim.
Tá bom. Continuando. E aí ele fala, né, que viveu na mais severa seita, que é a dos fariseus. E aí agora no versículo 6 ele fala, e agora eu estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus. Então aqui ele é onde ele coloca, porque qual foi a mudança na vida de Paulo? Ele era fariseu, mas agora ele havia entendido qual era a promessa, qual era a esperança. Isso é o que muda na vida do judeu quando ele entende quem é Jesus. Tudo faz sentido em Jesus. Essa era a promessa. Essa era a esperança. Então, ele inclui agora a mudança na sua fé. Aí no versículo 8, ele diz assim, por que é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? O que é incrível? Algo que não se pode crer. Tipo assim, eu não creio, não dá pra crer nisso, por isso é incrível. Então eu falo, por que vocês acham que não dá pra crer que Deus ressuscita os mortos? Por que essa fé na ressurreição para vocês é algo inaceitável? Qual é o problema de se crer nisso? E aí, continuando no 8, ele diz assim, eu, na verdade, cuidara que deveria praticar muitas coisas contra o nome de Jesus. O que é esse cuidara? É pensara, eu achara, né? No passado eu pensava, eu achava que eu também tinha que perseguir, eu tinha que fazer muita coisa ruim. Eu também pensava assim. E aí agora ele vai mudar. Ele vai explicar por que ele muda de opinião. Por que ele muda de lado nessa história da religião. Aí ele no versículo 11... Eu castigava eles muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Então Paulo mostra como ele foi fariseu, como ele foi perseguidor dessas pessoas, dessa seita. E aí ele, no 12 ele começa a explicar agora quem ele é agora. E aí ele conta a experiência dele que ele teve no caminho de Damasco. Ao meio-dia eu vi no caminho uma luz que excedia a luz do sol. E caindo nós todos por terra, 14, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo. Olha essa expressão, ela é bem famosa, mas pouca gente para entender ela. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus ele se coloca aqui, tipo assim, você está me dando trabalho, Paulo, para com isso. Né? Você está aqui atrasando algumas coisas. Dura coisa é para ti, na maioria das versões fala assim, né? Nessa nossa fala, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que essa expressão está tentando expressar? O que eram os aguilhões? Os aguilhões, a gente já falou aqui, era aquele tipo de algema que se colocava nos pés, que se amarrava uma corrente grande e geralmente, como nos desenhos animados, uma bola de ferro bem grandona assim, que quando a pessoa, o bandido lá, o presidiário fugia, ele tinha que ficar andando, arrastando aquela bola, né, de ferro. Vocês já viram esse tipo de imagem? Muito em desenho animado tinha, né? Então, os aguilhões eram aquilo, era aquela algema que se colocava nos pés. Então, qual é a ideia aqui que Jesus ele está pintando? O que Paulo estava fazendo? Paulo estava recalcitrando. O que é recalcitrar? Vem de recalque, vem de chute. É como se Paulo tivesse com esse aguilhão e ele ficava balançando o pé, chutando o pé, sabe? E o que você faz quando você chuta e você faz esse movimento com essa corrente, com essa bola? Você vai conseguir soltar? Sim ou não? Você consegue? Se você ficar balançando, você consegue soltar essa corrente dessa algema? Responde, gente, sim ou não? Não. Mas o que você faz? Você só se machuca. Você só se machuca. Você só atrapalha o processo. E é essa imagem que Jesus quis colocar para Paulo. Ó, Paulo, você tá duro é para ti, ou seja, você tá passando uma dificuldade desnecessária. Duro é para ti, ou seja,
Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Olha que expressão interessante. E aí a gente pode fazer uma aplicação, né? Provavelmente existem muitos momentos na nossa vida que nós estamos igual Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. A gente está ali, né, chutando, batendo o pé, e a gente só se machuca. Por isso que Jesus fala, dura coisa. Por quê? Jesus falou assim, você está sofrendo à toa, passando raiva, passando ódio, viajando, sofrendo. Porque, gente, imagina o tanto que Paulo passou por momentos angustiantes. Porque quem é que vai atrás de uma pessoa, que persegue uma pessoa, ou que vê o outro morrer na sua frente, porque, eu gosto de fazer isso, que é uma terapia. Não, ele está fazendo aquilo porque aquilo ofendia a fé de Paulo e ele sofria com aquilo. Então ele queria sarar aquela angústia de ver a sua fé sendo ofendida. Então tudo isso gerava para Paulo sentimentos ruins. Então Jesus falou, olha, você está sofrendo à toa. Sabe o que isso nos mostra? Que o chamado de Paulo era irrevogável. O que Deus tinha para Paulo, a expectativa que Deus tinha acerca do serviço que Paulo ia prestar para o reino, era algo muito grande. E Deus falou assim, olha, não adianta você cair chutando com essa corrente. É só uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ficar amarrada, como se ser servo de Deus, é como se ser escolhido por Deus fosse estar acorrentado nesse aguilhão. Dá para entender essa ideia? Então ele fala, olha, não adianta chutar, você está amarrado, você está preso ao chamado, a tarefa que eu escolhi você para desempenhar. E não adianta você ficar aí chutando e você só vai se machucar. Eu acho muito interessante, né, essa expressão, por que Jesus, né, coloca com essas palavras, né, para que Paulo entendesse, tipo assim, não adianta eu ficar lutando contra, porque às vezes, irmãos, vamos ir aqui para o campo da especulação. Talvez o evangelho já tivesse feito o coração de Paulo bater mais forte, né? Porque o evangelho já estava sendo pregado e Paulo, ele já estava perseguindo os cristãos, por quê? Porque ele ouvia o que os cristãos diziam e achava que aquilo ia contra a lei. Mas provavelmente havia coisa que Paulo ouvia e fazia com que o coração dele batesse mais forte, então ele ficava, não pode, não, tá errado. Então assim, às vezes tem isso, né? Então ele lutava contra a voz do evangelho que batia lá dentro, né? Então vamos continuar. E aí no 17 diz assim, cadê? Mas levanta, continuando ele fala, levanta, a voz diz para ele, levanta-te, põe-te em pé, pois para isso te apareci, para trazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como das que você ainda vai ver. Então perceba que realmente para Jesus a fala é, você já está amarrado, acorrentado, escolhido, não adianta correr. Você só vai ter trabalho e atrasar o processo. Então, aceita. E aí, o 17 diz assim, livrando-te deste povo e dos gentios aos quais te envio. Aqui esse livrando é porque Paulo, ele fez questão de dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, que o rei Agripa, o outro rei, o outro comandante que estava lá, ele estava fazendo questão de deixar bem claro que quem livrava ele, quem tinha o poder de livrar Paulo, não era eles. Paulo tinha consciência que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então ele fala, né, eu te escolhi para tudo que você está vendo e coisas que você ainda vai ver. E aí Deus diz, é como se Deus estivesse dizendo para ele assim, ó, livrando-te, ou seja, eu vou te livrar deste povo. Paulo está dizendo isso para o povo, olha, Deus disse para mim que ele vai me livrar deste povo, de quem te persegue e dos gentios. Ou seja, eu vou te livrar da mão dos judeus que vão te perseguir e também vou te livrar da mão dos gentios, aos quais eu te envio. Então, desde o início do chamado de Paulo, Deus deixa claro que Deus havia um chamado específico para Paulo para pregar para os gentios.
E ele nunca perdeu isso de vista. E aí é onde dá os problemas que tem dado. Por quê? Porque o discurso de Paulo é diferente para os gentios. Porque ele entende que a salvação para os gentios ela vai ser alcançada de maneira diferente, né? E aí é onde dá o problema. Que o povo quer matar o Paulo. E aí Deus fala, qual vai ser o teor da pregação de Paulo aos gentios? Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então perceba aqui o conteúdo da mensagem de Paulo é o que a gente prega. O que a gente prega? Abrir os olhos, arrependimento, né? Perceber o nosso pecado, nos arrepender e confessá-los a Deus e abandoná-los. Esse é o teor do evangelho. E aí ele fala, para que recebam remissão de pecados. Gente, não pela lei, a forma de remissão de pecados era estritamente pelos sacrifícios, pelas ofertas. E Paulo não ensina os gentios a sacrificar. Então, isso era o problema, eram os atritos. Porque Paulo ensinava que tinha como ter remissão de pecados sem sacrifícios. Por meio de Jesus, porque Jesus agora era o sacrifício. Então, esses eram os pontos que os judeus não aceitavam. E aí, outra palavra que dava problema, que era herança. Então, ele ensinava que Jesus nos proporcionava remissão de pecados e herança. Entre quem? Entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Em mim aqui. Está falando que Jesus falou isso para ele. Então, todos que têm fé em Jesus receberão herança. E aí o judeu, ele entende que a herança é de quem? Deles. Por quê? Porque eles guardam a lei. Então, só para a gente entender que Paulo, ele tenta deixar bem claro para Agripa por que o povo estava julgando ele, por que o povo estava condenando. Porque agora, a lei que ele vivia, havia um acréscimo, porque Jesus ele completa essa lei explicando que agora convém que ele pregue Jesus. E que agora, por meio de Jesus, aqueles que estão na lei são alcançados, mas os que estão fora da lei também são alcançados. E aí ele usa essas duas palavras, né? Receberão a remissão dos pecados e receberão a herança. Todos aqueles que agora são santificados, não mais pelos sacrifícios, não mais pelas ofertas, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo também já prega, né? Paulo explica já pregando o motivo da sua acusação. É porque eu prego a remissão dos pecados e prego a herança por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso estou sendo acusado. E aí a gente encerra a leitura de hoje nesse ponto da fala de Paulo. Alguma colocação? Daiane, então os judeus, até hoje, né, os que não acreditam em Jesus, então assim, eles não acreditam que, por exemplo, nós que somos dos gentios, teremos salvação? É porque a salvação para o judeu não é igual à nossa salvação, né? Eles acreditam que Deus vai ter uma forma de julgar cada um dentro da sua onisciência e dentro da sua, né, onipotência. Mas eles acreditam que a salvação, como eles almejam pela lei, que é estar no seio de Abraão, só se você se tornar um judeu prosélito. Por quê? Porque a salvação está atrelada ao cumprimento da lei. Então, vamos supor, mas eu sou brasileira, então quer dizer que só vocês vão ser salvos? Ele vai te dizer assim, não. Se você quiser ser salva, você pode, guarda a lei. Por isso tem tanto judeu prosélito, por isso que tem tanto judeu no mundo todo, né, que está em vários países do mundo, mas guardam a lei. Hoje, o guardar a lei não tem a parte dos sacrifícios, porque os sacrifícios, depois que o templo foi destruído, lá no ano 70, nunca mais se voltou. Mas são que as cerimônias, as datas, os costumes, né? Então, a parte do sacrifício foi tirada. Mas você vai à sinagoga, você lê as escrituras, você comemora as festas e guarda, né? Tem várias coisinhas, vários detalhezinhos
que estão e até hoje eles guardam. Claro que algumas coisas você vai remodelando, porque o tempo vai passando, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, as festas das cabanas, eles têm que guardar, está na lei, então eles têm que guardar. Então, naquela época, eles faziam cabanas de folhas de palmeiras e ficavam, habitavam nelas. Hoje, com a tecnologia, o que se faz? Israel é um país muito rico, né? Muito rico, com muita tecnologia, e a gente nem imagina o tanto que eles são ricos, tem muita tecnologia. Então, o que se faz? Para não se perder a festa e não falar que não está guardando a lei, eles pegam tendas, compram tendas, aquelas tendas branquinhas, sabe? Que se monta rapidinho, faz a tenda, as paredes de tenda e só o telhado eles põem de palmeiras. Por quê? Porque na lei fala, façam tendas e cubram de palmeira. Então, tipo assim, pega uma brechazinha da lei, fala, não, tem que cobrir de palmeira. Não fala que a lateral tem que ser de palmeira. Então, para ficar mais prático, mais rápido, mais fácil, eles compram a tenda e só põem o telhado de palmeira, de folha natural. Palmeira, tem outras folhas que se põem. Percebe? Então, tipo assim, mudou, mas para eles ainda tá cumprindo o que tá lá na lei. Outra coisa, aí fala assim, e nela façam as suas refeições. Então, tipo assim, não fala que é para morar e dormir. Então, eles vão, dormem nas suas casas. Claro, tem gente que dorme, leva tudo, mas se eu quiser optar, eu vou, durmo na minha casa, no meu apartamento, com o meu colchão Niponflex e com o meu ar-condicionado ligado. Mas na hora da refeição, eu faço a refeição em casa, né? No meu micro-ondas lá e tal, a minha empregada faz, gostoso. Aí eu levo a comida pronta, ponho lá na mesinha que tá dentro da tenda, senta-se todos dentro dessa tenda e come. Por quê? Porque o texto bíblico fala é que você tem que cobrir de palmeira e nela fazer as suas refeições. É claro que o texto não vai ficar falando tudo, todos os detalhes, entendeu? Então eles pegam estritamente o que está escrito para não deixar de cumprir, entendeu? Deu para entender o que eu tô querendo colocar? Eu vi já essas festas no Insta da Aline, eu acompanhei um dia. Sim. Eles Vocês lembram? comem, passam todo o período e depois voltam pra cá. Sim, você lembra quando a gente fez o nosso curso de teologia? Eu lembro que teve uma aula que a gente falou sobre o Sucote e a gente viu muita coisa. Ou seja, isso já tem o quê? Tem uns 8 anos, né, que a gente fez aquele cursinho. Então, pra vocês verem. E até hoje, então, vai se atualizando, vai se modernizando, mas aquilo que não dá pra tirar de jeito nenhum, eles continuam guardando. Então, assim, a sua pergunta, Célia, então só eles vão ser salvos? Se só eles guardarem a lei, sim. Então, todos que querem ser salvos devem guardar a lei, devem se tornar um judeu prosélito, ou seja, um judeu de religião. Não precisa nascer lá, mas tem que aderir à religião que está na lei, ok? Mais algum comentário? Ok. Algum versículo Mas aí? aí pregam isso, né? Por exemplo, assim, eles tentam converter as pessoas. Por exemplo, assim, a gente é evangélico, né? A gente, em tese também, a gente acredita que vai ser salvo quem aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e ser batizado. E a gente procura ganhar almas nesse sentido, né? Uhum. Eles também fazem isso? Não muito. Quem faz isso mais são os árabes. Mas é por quê? Porque eles entendem que Deus, na sua onisciência, vai saber como julgar cada um de nós. É igual a gente. A gente não fala que o índio vai ter um tratamento especial por Deus? Até hoje existem tribos canibais lá naqueles matos da Irlanda pra lá. Da Irlanda não, da Austrália pra lá. A gente não acredita que eles não têm culpa. Eles nasceram lá, estão fechados lá e não tem missionários que vão pra lá, que entram lá. Como que eles vão ir pro inferno se eles não tiveram a oportunidade? Entendeu? Então a gente acredita que Deus vai ter uma forma de julgá-los, uma maneira especial de julgá-los. Da mesma forma o judeu entende assim. Deus vai saber como julgar, então eu não vou ficar indo atrás de você. Agora, se você teve contato com a lei,
e entendeu que ela é o caminho da salvação, você precisa aderir e passar a guardar. E tem muito judeu prosélito, gente. Tem muito. Todo lugar que você for tem sinagoga. Praticamente, assim, todas as capitais, as grandes cidades, todas têm. Todas têm. É claro que tem mais de muçulmano, porque os muçulmanos, eles crescem muito mais, porque eles chegam e impõem mesmo. Eles são um pouco mais ousados, né, do que os judeus, no sentido de religião. Daiane, Oi. o Douglas quer saber se tem que circuncidar, né? O judeu tem. O judeu tem. Mas o que foi decidido lá naquele concílio de Jerusalém? Decidimos que para o judeu não há necessidade de circuncidar, porque ele é judeu. Ou pro gentil. O que a indicação? A única coisa que nós pedimos que se abstenha da prostituição, que é o sexo fora do casamento, da carne sufocada e do sangue. E dos ídolos. Guardando essas coisas, o resto, com o passar dos dias, a gente vai ensinando. Então, esse foi o parecer dos apóstolos. Por quê? Porque eles entenderam que quem é gentil não precisa ser submetido aos costumes dos judeus. Porque aquilo foi feito para ser uma aliança entre os judeus. Agora, não é só o judeu que é o povo de Deus, é aquele que recebe Jesus que passa a ser o povo de Deus. Então, é preciso entender essa mudança. Porque a circuncisão, ela vai entrar junto com todo o pacote. Deu para entender? Porque o tópico foi justamente esse, da circuncisão. E a igreja primitiva deixou bem claro que os gentios estavam sendo liberados da circuncisão, bem como de guardar os outros rituais da lei. Isso é bem claro lá no concílio, acho que é Atos 13, uma coisa assim. A gente falou sobre isso. Ok? Mas lá, eles circuncidam até os dias de hoje. E se alguém quiser circuncidar, pode circuncidar, que é saudável. Não tem problema, não. Não, mas é saudável mesmo. Pode circuncidar o Douglas. Aproveita e circuncida mais pra cima, assim, até mais embaixo, que é pra já não ter problema de... Pode diminuir um pouco? Não, pra não ter problema depois, assim, de fazer coisa errada. Vira nazireu, capão, e aí já tá tudo certo. Tô ouvindo, Pessoal, o nosso tempo vai cair. Mais alguma pergunta? Algum versículo aí que vocês passou que tenham dúvidas? Não? Vamos marcar o capamento do Douglas, Cida? Vamos. Já vou agendar. E aqui tem sinagoga, ô Daiane? Deve ter. Então eu já vou levar ele lá. Pesquisa, mas deve ter. Quer dizer, aqui na Barra, não sei. Mas... Deve ter desses árabes aí. Pessoal, vamos encerrar então. Vai cair o nosso tempo. Até amanhã.